Sejam bem-vindos ao PodPed. Ela é a Gabi e eu sou a Linelli, e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal. Hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, a doutora Jaqueline. Ela vai se apresentar. Obrigado, Jaque, pela presença. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Estou me sentindo muito honrada, muito chique na participação no podcast. Eu sou a doutora Jaqueline, eu sou pediatra também, sou alergista e imunologista. E a gente vai falar de uns assuntos que eu particularmente gosto bastante. Hoje nós escolhemos um tema que foi muito pedido aqui, que é a dermatite atópica. A doutora Jaqueline vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa dermatite atópica. Isso causa muita confusão, porque chega muito no consultório pra gente que toda lesão na pele as pessoas confundem com alergia, né? Mas nem tudo que dá lesão na pele é alergia. E a dermatite atópica ela é uma doença inflamatória da pele, né? Ela se encaixa nas doenças atópicas, né? Que seguem muitas vezes a marcha atópica, que aí vai se encaixar a dermatite atópica, a asma e a rinite alérgica também. E é uma doença que ela causa... O principal sintoma dela, que é o que mais incomoda e atrapalha bastante a qualidade de vida das crianças, é a coceira. Então, eu sempre falo assim, aquela criança que não coça a pele, ela não tem dermatite atópica. Ela pode ter qualquer outra coisa, mas não é a dermatite. Porque o prurido é um sinal maior que a gente fala e que ele está presente, que é o mais incomoda a qualidade de vida, né, das crianças. E geralmente é a partir de que idade que a criança começa a manifestar os sintomas da dermatite atópica? A DA, a gente fala que ela é a primeira doença da marcha atópica, né? Então, é desde bebê. E a gente já nota, assim, aquele bebê que você passa a mão, ele já tem a pele mais áspera, o bebê já tem a pele mais ressecada. Então, a gente nota que é desde o nascimento mesmo, ele já tem essa alteração na pele. Ela tende a se agravar, né, ao longo da infância ou até na adolescência, mas desde pequeno, nasceu, a gente já, pelo toque da pele do bebê, a gente já nota que é uma pele mais áspera, é uma pele mais ressecada, a pele já é diferente. Quais são os sintomas para a mãe desconfiar? A coceira, né, é o principal. A gente fala que a dermatite atópica ela tem lesões assim bem características em áreas, né? E ela tem algumas fases. Então, assim, as lesões do bebê, a localização, né, do bebê é diferente da criança, que é diferente da do adulto. Então, assim, o bebê ele tem muita lesão que a pele fica mais vermelhinha, fica com bastante bolinha em face, né? Principalmente bochecha e faces extensoras. Né? Então, assim, é coxa. Às vezes as costas, né, região de pescoço, fica bastante, principalmente com suor. Então, isso é uma coisa que diferencia bastante. Como a pele é mais inflamada, as crianças têm muita intolerância ao suor. Então, é aquela criança que ela se coça num geral, mas quando ela sua, a coceira aumenta muito, a pele fica mais vermelha mesmo, fica com as bolinhas. Já é diferente da criança um pouquinho maior, aquela criança com entre 2 anos, né, até uns 5, 6 anos, porque as lesões já são em áreas de dobra. Então, já fica mais característico ainda, que é a da dobrinha aqui do braço, que coça muito, né, fossa poplítea também aqui atrás do joelho coça bastante, orelha. Então, a gente vai vendo que dependendo da evolução da criança, né, da faixa etária da criança, as lesões elas vão mudando de lugar. A topografia vai mudando, o que facilita um pouco a gente no diagnóstico também. E os fatores externos? O que pode acontecer para piorar esses quadros, essas crises, né, da dermatite atópica? Existe alguma coisa que piora? Existe. Uma coisa que é muito engraçado e é nítido, a gente vê isso principalmente nos adolescentes, né? Emoção. Estresse emocional, ansiedade, isso é nítido, assim, piora muito as lesões, piora muito o prurido da pele, né? E outros fatores externos, por exemplo, assim, roupa, né? Então, assim, aquelas roupas dependendo do tecido, aquela roupa que o tecido é mais grosso, não é tão maleável assim, irrita mais ainda a pele, pode desencadear essas lesões. Tempo, então às vezes tem criança que piora com o suor, mas por incrível que pareça, o sol em si melhoram as lesões, então fica nessa confusão, mas os fatores ambientais principalmente interferem bastante. E aqueles exames de alergia, eles conseguem diagnosticar a dermatite? O grande, todas as pessoas adoram, né, o exame de alergia. Assim, não, porque o diagnóstico da dermatite atópica é um diagnóstico clínico, né? Não tem nenhum exame laboratorial que vá
confirmar esse diagnóstico para a gente. O que acontece é o seguinte, como a pele atópica, ela é uma pele... Eu gosto muito da analogia da parede do tijolo, né? Então, a gente pensa que a nossa pele são os tijolos, a gente vai construir um muro. Então, as células são os tijolos e toda a nossa camada lipídica, né, a camada córnea da nossa pele, é aquele cimento, aquela argamassa que vai impermeabilizar esse muro. O paciente que tem dermatite atópica, ele não tem essa argamassa, ele perde. Então, a pele, ao mesmo tempo que ela está suscetível a sair, então ela perde gordura, ela perde água, ela perde tudo, ela está propensa também a entrar, né? Sim. Então, a criança ela vai ser mais sensibilizada aos ácaros, né, aos alérgenos normais e alguns alérgenos alimentares também. Então, assim, muitas vezes não adianta a gente ficar pedindo exame de alergia para um quadro de dermatite atópica, porque ele com certeza vai ser um paciente sensibilizado, então aquele exame vai vir positivo. E não necessariamente ele tem alergia àquilo, né? Então, existem alguns alimentos, e depende da gravidade da dermatite atópica, que podem piorar a pele, né? Alguns alimentos como o leite e o ovo, principalmente, nos quadros mais graves, a gente até orienta a exclusão por conta da pele, não que o paciente seja alérgico. Então, é muito importante a gente conseguir diferenciar entre a sensibilização e a alergia, o que causa muita confusão em quem... a mãe que chegou lá, fez esse exame, pediu, e agora? Veio tudo positivo. Será que meu filho é alérgico a tudo isso? Não posso dar nada disso aqui que deu alterado. Ela já fica preocupada. Já fica desesperada, né? Então, eu sempre falo assim, vamos supor que veio o teste de alergia positivo para leite. Mas meu filho toma leite todo dia. Ele tem algum sintoma? Não, então ele não é alérgico. Ele é sensibilizado, esquece esse exame. Sim. Porque isso, geralmente, elas ficam... Dá um nó na cabeça delas. Tipo, e agora, esse exame? É positivo, não é? Então, na grande maioria das vezes, como o diagnóstico é clínico e esse exame, ao invés de ajudar, muitas vezes ele vai atrapalhar a gente costuma não pedir. Tem alguma relação, assim, toda criança que tem dermatite atópica, ela vai ter asma, vai ter outra doença associada? Não é 100%, não é todas as crianças, mas a chance é bem aumentada, né? Tem alguns estudos que falam que a criança que tem dermatite atópica, ela tem uma chance de 80% de ter um quadro de asma e de asma ter quase 90% ter uma rinite aí. Além disso, tem um novo conceito agora, que é a marcha alérgica ao invés de marcha atópica, porque eles viram que dessas crianças que têm a dermatite atópica, até por conta da sensibilização da pele, elas têm mais chance, quase 70%, se eu não me engano, têm chances aumentadas de ter alergias alimentares também. Então, isso também é mais um fator que acaba confundindo um pouco a gente em relação ao alimento piorar a pele. Será que é porque ele realmente tem uma alergia? Será que é só uma sensibilização? Mas a grande maioria dos pacientes com DA vão ter as outras doenças atópicas. E a dermatite, ela tem graus? Por exemplo, leve, moderada, grave? Como Dá para classificar? Dá sim. A gente, como um diagnóstico é clínico, ele acaba sendo um pouco mais subjetivo, né? Então, a gente acaba usando alguns scores, né, de pontuação para a gente classificar entre leve, moderado e grave. Existem alguns, né, na literatura médica, mas o que a gente mais usa, que são mais comuns, é o SCORAD, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, área de lesão, área corporal que tem lesão, ele pega também o aspecto das lesões, se essa lesão ela só tem um eritema leve, se essa lesão ela tem um exudato, né? Se tem alguma outra coisa. Prurido, né? A relação do prurido, tanto que esse prurido interfere na qualidade de vida e no sono, porque isso é um distúrbio do sono, é um distúrbio muito comum nos pacientes com dermatite atópica, né? E aí a gente consegue classificar entre leve, moderada e grave os pacientes. E não necessariamente, desculpa cortar, mas não necessariamente esse paciente, num primeiro momento, ele foi classificado como grave, ele vai ser grave. O paciente, ele passeia entre esses graus. Ele oscila ali, ele não é. Ali. É isso que eu ia perguntar agora. Ele tem alguma coisa que faça piorar? Ele está do grau leve para o grau grave? Algum fator assim de piora? Sim, tem a parte emocional, né, que eu já comentei aqui, e tem as infecções também secundárias, né? Então, assim, o paciente com DA, ele é mais colonizado, nossa pele já é colonizada pelo estáfilo, né? Então, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma tendência muito grande a ter infecção na pele por estáfilo. Então, dependendo do grau dessa dermatite e da frequência dessa infecção de pele, a gente até orienta alguns pacientes a fazer um tratamento proativo, né? Então, por exemplo, assim, fazer a descolonização com homopirocina, por exemplo, né? Ou alguns outros
medicamentos que a gente tem por aí para o paciente usar uma vez por semana, por aí, para tentar manter esse controle. Se a gente não conseguir, a gente tem que usar com antibiótico terapia mesmo. Às vezes tem paciente, dependendo do grau, que usam até profiláticos, tipo, pelo menos umas 3 vezes na semana aí, para poder manter o controle dessas infecções secundárias. Até a dermatite seborreica. Para os pacientes tem muito também por conta dessa alteração da microbiota da pele por conta da dermatite. E o que é esse estáfilo que você falou? Assim, a nossa pele ela é colonizada por muitos micro-organismos que ajudam a gente em muitos aspectos, né? E um deles é o estáfilo lá. E na pele saudável, na pele íntegra, essa bactéria vai ficar lá, vai viver tranquilamente com a gente e não vai acontecer nada. O problema é que quando a gente tem uma dermatite atópica, a nossa pele já tem essa porta de entrada, porque a pele já não é igual a história do muro lá, que já não tem aquela permeabilização, aquela barreira cutânea tão plena, o estáfilo acaba entrando e acaba dando essas infecções na pele, entendeu? Então, é aquela infecção que pode ter, por exemplo, alguns furúnculos de repetição, né? Que fica a pele toda machucada, com muitas feridas, né? Geralmente, o grande causador disso é o estáfilo. E qual que é o impacto na vida das crianças que são portadoras da dermatite atópica? Muito grande. Não só da criança em si, como da família também, né? Porque as crianças pequenas, que elas têm dermatite atópica grave, muitas vezes elas não querem ir para a escola, porque os amiguinhos fazem bullying, têm preconceito, porque acham que isso é uma doença contagiosa, não querem chegar perto da criança, né? Fora que isso tem um distúrbio de sono, porque a criança não consegue dormir direito, porque ela se coça o tempo inteiro, então, consequentemente, ela vai ser aquela criança que ela não vai se desenvolver bem, vai ser aquela criança que ela está sempre irritada, né? Então, isso tem um impacto muito grande, principalmente nos pais também, porque o pai está ali vivendo tudo aquilo, né? Tá vendo o sofrimento do filho, e muitas vezes ele não consegue fazer muita coisa, né? Ajudar Sim. muito. Muito, assim, às vezes, principalmente meninas, né? Na mulher, eu acho que ela sofre mais, até por conta da vaidade, né? Então, assim, adolescentes com dermatite atópica que não conseguem vestir um shorts porque tem vergonha, porque a pele é toda ressecada, a pele descama muito, né? Que não vestem um biquíni, que no verão... Então, assim, isso realmente tem um impacto muito importante na vida dos pacientes. E existe alguma coisa para diagnosticar antes dessas lesões aparecer? Você comentou que quando é bebê, você nota uma pele mais áspera. Tem algum outro sinal que a mãe pode reparar na criança que pode acender a luzinha lá de uma suspeita de dermatite atópica? Pode, porque a dermatite atópica, como ela é uma doença atópica, né, ela tem um fator hereditário aí. Então, é aquela criança que, por exemplo, assim, ela é filha e a mãe tem asma ou tem dermatite atópica, ou o pai tem uma rinite, né? Então, assim, a chance do seu filho ter uma doença atópica, ela é maior, né? Então, aí você teve o seu bebê, você já vê que a pele já é mais ressecada. Então, assim, tratar desde o início, sempre hidratar a pele do bebê, ter alguns cuidados com o banho, que ajuda bastante também, né? Tem até alguns estudos que falam do uso de probióticos para a gente poder fortalecer esse microbioma, né? Desde a gestação, o aleitamento materno também já tem vários estudos que comprovam que isso diminui muito a incidência dessas doenças atópicas, dessas doenças alérgicas. E são algumas maneiras de talvez não prevenir, mas talvez de tratar desde cedo e não deixar evoluir para um quadro mais grave, por exemplo. Amenizar, né? Amenizar, exato. E quais são os hábitos que a pessoa com dermatite atópica tem que ter? Principalmente em relação ao banho, né? A gente sempre fala que, assim, durante a consulta, a gente tem que pegar no pé todas as vezes, né? Então, são banhos mais rápidos, banho morno para fresco, assim, porque a água quente em si, ela já resseca a pele, né? Imagina uma água quente numa pele que já é ressecada. Sim. Então, aumenta bastante o ressecamento e a coceira em si. Uso de sabonetes, né? A gente tem uma cultura de tomar muitos banhos e de muito sabonete, né? O legal é fazer espuma, Espuma, se ensaboar e tudo. E, na verdade, isso é o que a gente não pode fazer no paciente com dermatite atópica. A gente tem que fazer assim, que banho é rápido e nas áreas essenciais. É lá, tipo, axila, virilha, pé, pronto, acabou, vambora. Porque fica lá, eu sempre falo assim, vai ficar pensando na morte da bezerra, não dá pra ficar no chuveiro. Porque, A criançada adora, então, tem adora. essa indicação, né, de Exato, menos banho. banho mais rápido, aí é mais difícil, porque assim, as crianças às vezes gostam de ficar na banheira, brincando e tudo mais. Sempre falo, não, tudo bem, se for deixar na banheira, é água bem fresca, assim, nada, quase fria mesmo, nada de água muito quente, porque isso afeta bastante, né? Tem alguns sabonetes também, tem um estudo
Revista Brasileira de Pediatria, eu acho. É um estudo até um pouco mais antigo, que ele fez uma comparação entre os sabonetes, o pH dos sabonetes. Eu achei sensacional esse estudo, porque ele fala realmente que, assim, o pH da nossa pele é ácido. Então, Sim. a gente tem que usar um sabonete que o pH mais próximo da nossa pele. E nesse estudo, eles pegaram no mercado, assim, todos os sabonetes infantis e compararam o mesmo sabonete líquido em barra, e eles comprovaram que o sabonete líquido, ele realmente... A marca X líquida e a marca X em barra, o líquido ele sempre vai ser mais ácido, vai ter um pH mais neutro, mais próximo da nossa pele do que em barra. Então, isso também é uma orientação que a gente usa, é sempre líquido. Uma coisa que eles têm, que eles amam, são os sabonetes antibacterianos, né? E, gente, me dá até Não. não, é ótimo para lavar a mão, não é para lavar o corpo, muito menos na sua pele, que é atópica. Nada de sabonete antibacteriano também. Então, sabonete líquido, mais específico. Exato. Tem os Pra pele. sintetes que eles não fazem espuma, não tem tanto sabão, são os mais ideais para as peles atópicas também. E o hidratante. Não tem jeito. Tem que hidratar essa pele. Tem. Isso aí não tem como. Para o principal tratamento da dermatite atópica, né, são os pilares, né? Então, assim, o principal pilar da dermatite atópica é repor a barreira cutânea que está toda ali desequilibrada, né? Então, para repor essa barreira, principalmente, é hidratação. Então, assim, tem que hidratar. O segundo pilar é diminuir a inflamação, porque é uma doença em que a pele está inflamada, né? Então, a gente orienta o uso de uns corticoides tópicos, né? Ou até tem umas outras medicações que são os poupadores de corticoide, que a gente pode usar também de uso tópico, né? Cuidados com o banho, cuidados com a roupa, né? Um controle ambiental também, que isso pode interferir bastante na gravidade da doença e nas exacerbações. Muito bom. Os hidratantes, eles podem ser qualquer um, esses de farmácia, ou tem alguns específicos? A princípio, pode ser qualquer um, menos sem fragrância, né? Eu sempre falo que, assim, tem os cosméticos, que são aqueles de marcas famosas que todo mundo adora, o cheiro é maravilhoso, mas eles são cosméticos. Eles não Sim. hidratam a pele. E aí, o hidratante, ele tem que ser sem fragrância. Eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, não tem o hidratante ideal. O hidratante ideal é aquele que você vai usar. Não adianta falar Sim. assim, não, você tem que usar aquele hidratante roxo e rosa redondinho. Mas aí a criança acha ele melecado, ou acha ele fedido, ou não vai passar. Não, o melhor hidratante é aquele que você usa. Existem, hoje em dia, no mercado, que mais tem a opção de hidratante. Isso já ajuda bastante. Nos casos de moderado a grave, aí tem alguns hidratantes que são mais específicos para peles atópicas, porque tem algumas substâncias aí que ajudam bastante, principalmente no controle do prurido. Então, isso já alivia bastante e ajuda, né, no controle da doença também. Acaba usando antihistamínico, remédios assim antialérgicos para ajudar na coceira? A gente usa, principalmente nos quadros mais leves a moderados, isso acaba ajudando na coceira. Só que quando a gente já está diante de um quadro mais grave, por exemplo, pelo próprio fato de você coçar, da coçadura, a gente tem lesão neurológica. Então, assim, o antihistamínico não adianta, porque a coceira não é por liberação de histamina. Sim. Então, assim, aí não adianta. Aí o que vai adiantar mesmo é a hidratar essa pele, ter alguns outros cuidados, porque o antihistamínico vai só fazer volume aí nessa quantidade de remédio. E tem cura? Não tem cura. Infelizmente, assim como as outras doenças atópicas, não tem cura. Tem tratamento, né? E o tratamento direitinho, assim, a gente consegue um bom controle dos sintomas. Para uns quadros mais graves, assim, que a gente consegue fazer, que são as compressas úmidas, por exemplo, que é o wet wrap, do pijama molhado. Então, às vezes, a criança tem aquele quadro mais difícil de controlar, né? Tem lesão numa área muito extensa, a gente orienta a fazer o pijama molhado. Que, assim, primeiro é o horário do creme. O melhor horário para você passar o hidratante é logo depois do banho, com a pele ainda úmida. Por quê? Você desligou o chuveiro, sua pele tem água ainda. E quando a gente passa o hidratante, mas é para emplastar de hidratante, o hidratante ele acaba impermeabilizando um pouco a pele acaba reabsorvendo aquela água que está ali. Então, isso aumenta muito a hidratação da pele. E aí, essa técnica do pijama molhado, a gente fala assim, deu banho na criança, desligou o chuveiro, passa creme, aí você pega um pijama de manga comprida, bem justinho, molha o pijama e veste o pijama molhado na criança e deixa aquele pijama secar. O mecanismo é mais ou menos o mesmo, porque a pele vai absorver a água do pijama, então isso aumenta bastante a hidratação. Fora que a parte do pijama de manga comprida evita da criança ficar se coçando e se machucando.
Eu acho que de diferente, assim, seria mais isso, em relação à hidratação da pele. E os óleos, ajuda ou não é indicado na dermatite? Que tem muito aqueles olhinhos, né? Para bebê, para criança, para usar depois do banho, para fazer massagem. Os óleos a gente não é indicado, tá? Porque apesar ele causa uma falsa impressão de hidratar a pele, mas na verdade ele não hidrata a pele, ele só impermeabiliza a pele. Entendi. Então acaba dificultando da pele reabsorver outros nutrientes que ela precisa. Então a gente também não indica. O que acontece, eu acho que um dos poucos casos que a gente acaba indicando o uso de óleo é naquela pele muito grave que a água do banho machuca. Pra você ter noção, assim, na gravidade. Então, aí, nesse caso, a gente indica. Não, tá bom. Então, assim, antes de entrar no banho, passa um óleo na pele pra você conseguir tolerar um pouco a água. E aí, depois, você passa o hidratante. Mas, do modo geral, assim, a gente não orienta o uso de óleo. Maravilha. A gente queria te agradecer, Jaque. Foi muito legal esse vídeo. Acho que a gente conseguiu responder todas as dúvidas, né? Sim. Que o pessoal mandou. E aonde Bom. aonde que o pessoal pode te encontrar? Eu, do meu Instagram, doutora Jaqueline Brandão, @doutora Jaqueline Brandão. E aqui em Santos também, eu atendo aqui em consultório, tem todas as informações lá no meu perfil. Eu atendo em São Paulo também. Perfeito, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu adorei. Maravilha, você é sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Os vídeos saem todas terças e quintas lá no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.